Veja nesse outro exemplo. Botticelli pintou Vênus, né? Nascimento de Vênus. Vênus é uma deusa grega, tá? Se você observar com calma, você pode parar aí a imagem. Do lado direito tem a deusa Flora, né? Do lado esquerdo Zéfiro, outro deus grego. Enfim, então isso foi uma constante também na arte renascentista. Aqui outra obra, uma clara referência à Grécia, a Escola de Atenas. Eu destaquei para vocês os dois filósofos que aparecem ao fundo. Sócrates então aponta para cima, o mundo das ideias, enquanto que Aristóteles faz uma referência, né, com a mão, como se fosse para, né, voltar para o chão. Uma alusão à ideia dos filósofos. Agora vamos analisar um outro aspecto importante, né? No começo da aula eu falei, olha, por que renasceu? Porque nasceu na Antiguidade, morreu na Idade Média, né? E renasceu aqui na Moderna. Então, olha, vamos pegar a ideia, então, o que se nasceu lá, né? Você já tem uma outra característica do Renascimento, que é esse, né, ideia de, entre aspas, né, gente, um retorno para a Antiguidade, né, nesse sentido, da valorização, né, do racionalismo. Tá? Olha, eu vou colocar uma obra aí, muito famosa, talvez aquela que também você mais facilmente identifica com a Grécia, para a gente analisar. É um templo, mas veja, no ponto de vista estético, são linhas retas, tudo quadradinho, tudo certinho, né? Como disse no comecinho da aula, a filosofia é uma explicação racional para os elementos. Veja, está chovendo lá fora. Tem uma filha pequenininha, gente. Se ela pergunta para mim, olha, e aí ela vai perguntar, pai, por que está chovendo? Olha, se eu falar para ela, olha, porque Deus quis, né? Estou dando uma explicação, né, religiosa para ela. De alguma forma, eu vou explicar isso, né, talvez de forma mais simplificada, mas eu vou dar para ela uma visão científica. A água evapora, e aí lá em cima ela, né, vai condensar, né? Então veja como desde o Renascimento, né, em especial, nós ocidentais temos esse corte racional para explicar o mundo. Então, olha, como eu estava dizendo, mas onde nasceu isso? Nasceu lá na Grécia Antiga, né, com a filosofia, certo? Por exemplo, quando eu dei aquela aula sobre a Grécia, se você quiser pode me, né, procurar lá essa aula, a democracia, gente, ela é uma ruptura. A gente está tão habituado, né, que a gente passa batido. Mas veja, é uma ruptura, gente, absurda, né, naquele momento da história. Por quê? Se você analisar todas as outras civilizações que você estuda nessa época, todas as, quase sem exceção, tinham um caráter religioso. Lembra do Egito? Os veneravam o faraó como um deus vivo, né? E assim por diante, né? Todas as civilizações. A Grécia não, gente. A visão do grego sobre o mundo é tão racional que eles organizaram a democracia. Tá? Hoje eu estou no poder, amanhã está você, não é isso? Então, quer dizer, a ideia de que não perpassa pela questão religiosa. Eles eram religiosos, sim, né? Mas veja, há uma separação entre os universos. Não era tão intrínseco como era, por exemplo, no Egito.